Olá, graças e paz a todos e todas, toda a família. Estamos aí no quarto dia, o quarto devocional da nossa campanha, da nossa semana de 7 dias, de jejum e oração pela família, edificando a família pelo propósito de Deus. E hoje o tema da nossa quarta devocional é Filhos, motivo de felicidade. Eu pergunto para você, os seus filhos têm sido motivo de felicidade na sua vida, na sua família, na sua casa? Como tem sido a alegria, a felicidade dos seus filhos dentro da sua casa? Por que eu estou perguntando isso? Porque nos últimos dias a gente percebe o quanto temos filhos que estão matando seus próprios pais. A gente vê isso nos jornais. Matando por causa de herança, matando por qualquer outra coisa, matando até líderes, líderes cristãos, líderes de outras situações, outras instituições. Então a gente vê isso em vários jornais. Então, infelizmente, muitos filhos têm sido os carrascos dos próprios pais. Esse, porém, não é de forma alguma um projeto de Deus. Isso não é algo de Deus, porque não foi assim que Deus estabeleceu. Os filhos, como nós vimos na devocional anterior, de ontem, os filhos são herança de Deus. Os filhos são um grande presente de Deus. Os filhos são filhos da promessa. E hoje, o texto que nós vamos refletir um pouco mais sobre ele é o Salmos ainda 127, mas o versículo 5. O quinto versículo desses Salmos, ele fala: Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que enche deles, ou seja, enche de filhos a sua aljava. Ele ainda continua dizendo que não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então esse salmo, ele está falando de que o homem é feliz. Há uma felicidade muito grande, daqueles que têm os seus filhos, a sua herança dentro da sua casa. Então, como eu estava falando, muitas famílias, infelizmente, não têm essa felicidade dentro do lar, não têm essa felicidade dentro da sua casa. Os filhos não são motivo de felicidade, conforme o tema da nossa devocional. Então, os filhos devem ser essa felicidade sua e minha. Aqui, o salmista fala que feliz, bem-aventurado, alegre é o homem que tem filhos. Então, os filhos são a alegria dos pais. Então, nesse tempo de oração, de jejum, você precisa se alegrar com os seus filhos. Nesse tempo que você está tirando para jejuar, para orar pela sua casa, pela sua família, os filhos são promessa de Deus. Então, nós não geramos filhos para nós mesmos, nós geramos filhos para Deus. Não geramos filhos para o mundo, não geramos filhos para a morte, mas geramos filhos para a vida e para a vida eterna do Senhor. Então nossos filhos devem ser coroas de glória nas mãos do Senhor. Devem ser vasos de honra, colunas dentro do santuário, dentro da casa do Altíssimo, dentro da presença de Deus. Nossos filhos devem viver para realizar os sonhos de Deus mais do que os nossos sonhos. Olha só que coisa mais linda. Então os nossos filhos, eles não foram gerados para realizar os sonhos dos pais. Eles foram gerados para realizar os sonhos de Deus muito mais do que o seu sonho, do que os nossos sonhos como pais, como mães. Então eles devem ser mais filhos de Deus do que os nossos filhos. Nós precisamos então que os nossos filhos vivam na presença de Deus, para que de fato nós sejamos felizes, homem feliz, mulher feliz, que tem os seus filhos realmente para ser bênção na sua vida. Então nossos filhos devem ser esse poema de Deus, essa vida de Deus, e não um pesadelo, não um fardo, como muitos pais carregam. Então o pai, ele não pode de forma alguma fazer com que o filho se ire. A palavra de Deus fala sobre isso, que os pais não devem trazer ira nas vidas dos seus filhos, E os filhos devem honrar pai e mãe.
E a palavra de Deus fala que quando os filhos honram pai e mãe, ele tem uma promessa linda na sua vida, para que os dias da sua vida, da sua mocidade, se prolongue nessa terra, para que ele tenha longos dias nessa terra. É assim que diz a palavra. Então, é um mandamento do Senhor honrar pai e mãe. E o pai e a mãe devem, de fato, realmente ter alegria de saber criar os seus filhos, as suas filhas. Devem ser os filhos o deleite da nossa casa, da nossa família, da nossa alma, e não uma amargura para o nosso coração. Deve ser o motivo da nossa alegria e não a causa das nossas lágrimas. Então você, filho, seja a alegria do seu pai, e você, pai, seja feliz, seja bem-aventurado, porque você tem filhos, filhos benditos, filhos abençoados, filhos que honram pai e mãe, honram a Deus em primeiro lugar. E você, pai, alegre-se na sua casa pela vida dos seus filhos, porque diz a palavra do Senhor que feliz, que bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, as flechas na mão do guerreiro são os filhos. Nós temos uns filhos que vão ser lançados. Eles precisam ser lançados para a vida, mas lançados pela palavra de Deus, pelo propósito de Deus. Então muitos pais, infelizmente, estão lançando seus filhos para a sua própria destruição, por causa de questões financeiras, por causa de dinheiro, por causa de sucesso, por causa de tantas coisas. Não faça isso. Seus filhos não podem ser lançados assim. Seus filhos devem ser lançados para a vida e para a vida eterna do Senhor. E que neste dia você ore pela vida dos seus filhos e seja feliz, seja um homem bendito, um homem feliz. Filhos devem ser o motivo da minha, da nossa felicidade, da sua felicidade, da sua casa, a felicidade da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus, assim eu profetizo que seus filhos serão realmente a felicidade, a alegria do seu lar, da sua casa. Eu quero orar com você nesse momento. Ore comigo. Pai Celeste, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor. Nossos filhos são mais teus, Pai. Nós queremos apresentar esses nossos filhos diante do Senhor, porque eles são mais teus do que nós. Somos falhos, somos limitados, somos fracos. Por isso, ajuda-nos, Pai, a criá-los, a orientá-los conforme o teu querer, conforme o teu propósito, conforme a tua palavra, e ajuda-nos a cuidar deles com um verdadeiro amor, um intenso amor. E assim nós oramos, abençoando os nossos filhos, para que eles sejam a alegria e que nós, pais, sejamos felizes pela vida dos nossos filhos. Oramos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.